Olá pessoal, dando continuidade ao vídeo de ontem, vou continuar aqui na disciplina de fundamentos, na lista de trigonometria, a questão 14. Né? Desta vez aqui eu vou abordar o item L. Né? Como eu disse antes, a proposta é pegar alguns exercícios que ofereçam um desafio a mais e destrinchar aqui a resolução deles para que vocês utilizem a metodologia adotada nos exercícios restantes, certo? E este item L ele me chamou a atenção porque, apesar da simplicidade como ele é escrito, a forma de resolver ele pode ser um tanto, digamos, não convencional, né? Já que envolve até mesmo equações biquadradas, e a gente vai ver como que chega nisso. Né? Aqui no item L diz assim, que tangente de 2x é igual a cotangente de 3x. Qual o valor de x para que isso aconteça? Né? É basicamente o que pede o enunciado. Antes de abordar a questão em si, vamos trabalhar o seguinte conceito. Vou fazer aqui, ó. Pois vemos que aqui aparece o ângulo 2x e 3x, né? Então isso aqui nada mais é do que o seguinte: tangente de 2x igual a cotangente de 3x, que na verdade é o que? 2x mais x. Né? Lembrando que cotangente é a função inversa da tangente, né? A função oposta. Então, vamos escrevê-la dessa forma. Então, nossa equação, na verdade, é tangente de 2x igual a 1 sobre tangente de 2x mais x. Certo? E passando essa tangente de 2x mais x que está dividindo, passando para o primeiro membro da equação, multiplicando, eu vou ter aqui, na verdade, o que? Tangente de 2x multiplicado pela tangente de 2x mais x. Isso é igual a 1. Então, precisamos descobrir uma forma de relacionar essas tangentes aí, né? Como que eu posso abordar esse problema de tal forma que ele me expresse uma solução. Então aqui eu tenho uma soma de arcos, assim como na função seno aqui de cima, ou cosseno, né? Seno de A mais B e cosseno de A mais B. Aqui no meu caso o A seria, aqui seria o 2x e o B seria o x. Né? Então, a gente precisa entender como, eu sei como calcular o seno da soma de arcos e o cosseno, mas e a tangente? Né? A gente tem que lembrar, vou fazer aqui separado, depois eu retorno lá na folha. Temos que lembrar do seguinte, que a tangente de um ângulo θ qualquer é igual ao seno de θ sobre cosseno de θ. Né? Então, se eu for calcular a tangente de A mais B, isso vai ser o quê? Seno de A mais B dividido pelo cosseno de A mais B. Né? Essa parte aqui do cálculo em si você não precisa incluir lá na solução que você for passar, né, para sua folha de soluções. É a demonstração aqui de uma fórmula que você só precisa entender como chegar nela uma vez. Depois você usa o resultado como válido. Né? Então, continuando. Quem é seno de A mais B? É essa expressão aqui de cima, né? Seno A cosseno B. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tudo isso dividido pela expressão do cosseno de A mais B, que temos aqui. Ó. Cosseno A cosseno B menos seno A seno B. Certo? Então, e como podemos continuar essa expressão? A gente pode fazer um artifício muito utilizado nessas deduções, que é a gente tentar fazer simplificações o máximo possível. Né? Fazer assim, ó.
tangente de A mais B é igual. Eu vou reescrever aqui em cima essa expressão. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Eu vou dividir aqui por um fator comum, que eu vou colocar aqui mais na frente. E a expressão de baixo, vou repetir aqui também. Cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Também vou dividir por um fator em comum. Esse fator em comum vai ser esse termo aqui, ó. Vocês vão entender por quê. Então, vou dividir tanto em cima quanto embaixo pelo cosseno A, cosseno B, e aqui cosseno A, cosseno B. Né? Lembrando que quando você tem uma soma, né, de dois termos dividindo por um termo em comum, na verdade você tem uma soma de frações. Né? Essa daqui vai ser a primeira fração e essa daqui é a segunda fração. A mesma coisa embaixo, né? Ou seja, soma de frações com o mesmo denominador. Né? Então, assim vamos reescrever dessa forma para ficar mais claro o que a gente vai fazer aqui. Tangente de A mais B igual a... Então aqui tem a primeira fração, seno A cosseno B dividido por cosseno A cosseno B, somado com essa outra fração aqui, seno B cosseno A dividido por cosseno A cosseno B. Né? E ter feito um pouquinho mais embaixo, né? Mas aqui, né? Sinal de igualdade devia estar aqui na frente, né? Enfim, dá para entender. Aqui embaixo eu tenho cosseno A cosseno B dividido por cosseno A cosseno B. E aqui seno B cosseno A dividido por cosseno A cosseno B. Certo? Assim, vamos fazer aqui nossas simplificações. O primeiro termo óbvio aí que desaparece é esse aqui de baixo, né? Estou dividindo uma coisa por ela mesma, aqui vai aparecer 1. Né? Aqui em cima, nessa primeira fração, como está tudo multiplicando, eu posso fazer os cancelamentos com o que está embaixo normalmente. Ó. Tem o cosseno B multiplicando em cima e cosseno B multiplicando embaixo. Corta. Aqui eu tenho cosseno A multiplicando em cima e cosseno A multiplicando embaixo. Corta também. E aqui, cosseno A multiplicando em cima, cosseno A multiplicando embaixo. Também cancela. E olha só o que vamos obter. O que é seno de A dividido por cosseno de A? Nada mais é do que a tangente de A. Né? E o que é seno de B dividido por cosseno de B? Tangente de B. Né? E embaixo temos o quê? Aqui esse termo todo cancelou, né? O de cima com o de baixo, então resulta em 1, somado com seno de B dividido por cosseno de B, tangente de B. Né? Nossa, aqui eu cometi um erro, gente. Essa parte aqui, ó. Seno de A, seno de B, né? Aqui, ó. É seno de A vezes seno de B. Seno de B. Faça uma correção aí, por favor, né? Então aqui não cancela nada. Aqui, ó, esquece esse cancelamento, ok? Aqui, na verdade, dá o quê? Seno de A dividido por cosseno de A é tangente de A. E seno de B sobre cosseno de B, tangente de B. Então, faltou aqui multiplicar por uma tangente de A. Certo? Então, essa fica a fórmula que a gente vai utilizar para a soma de arcos para a tangente. Né? Vamos aplicar isso aqui no nosso exercício. Assim, vamos escrever dessa forma. Tangente de
2x multiplicado por quanto é tangente de 2x mais x. Aí lembra que eu vou chamar o meu a de 2x, né? E o meu b de x. Aí vamos usar aqui a fórmula que a gente acabou de deduzir, né? Vou multiplicar aqui, colocar um parênteses, né? Então, pela fórmula fica aqui, ó, tangente de a, então vai ser tangente de 2x, né? Somado com tangente de b, que é a tangente de x. E tudo isso dividido por 1 mais tangente de 2x vezes tangente de x. E tudo isso é igual a 1. Certo? Então, e agora o que a gente pode fazer, né? Como isso aqui está multiplicando, eu posso passar... Aqui, na verdade, eu tenho 1 multiplicando, um denominador, correto? Então, 1 vezes isso tudo aqui, né? Dá esse valor. Então, tudo isso que está aqui em cima, na verdade, está dividindo por 1 mais tangente de 2x vezes tangente de x. Então, eu posso passar todo esse termo para o outro lado da equação multiplicando. Como ele multiplica por 1, não altera nada. Aí, desse lado, vai sobrar apenas tangente de 2x multiplicado por tangente de 2x mais tangente de x, né? E isso é igual a 1 vezes tudo isso aqui, vai dar esse valor mesmo. Tangente de 2x, tangente de x, certo? Assim, o que temos, né? Vamos aqui, ó, continuar a conta. Faz a distributiva da multiplicação, né? Então, tangente de 2x vezes tangente de 2x, tangente ao quadrado de 2x, né? O número vezes ele mesmo ao quadrado. Tangente de 2x vezes tangente de x é tangente de 2x vezes tangente de x. Eu não sei, né? Então, só reescreve. E aqui do outro lado eu tenho só 1 mais tangente de 2x vezes tangente de x. Ok? Então, e agora, né? Vamos ver o que podemos fazer para continuar essa conta. Então, continuando aqui nessa conta, bom, acabei de observar um outro pequeno erro, naquela dedução da fórmula que a gente fez, esse sinal aqui é negativo, né? Por descuido eu coloquei ele positivo, tá? Então esse valor aqui vai ser negativo e esse aqui também é negativo, né? Então desculpem aí, mas está em tempo ainda de corrigir sem comprometer os nossos cálculos, né? Então o que vamos fazer? Ó? Você tem tangente de 2x vezes tangente de x negativo, né? Passa ele para esse lado somando e você vai ter que somar com esse outro termo que está positivo. Então vai ser esse termo somado com ele mesmo, vai ser 2 vezes ele mesmo. Logo, eu vou ter tangente ao quadrado de 2x mais esse termo somado com esse, né? 2 vezes tangente de 2x vezes tangente de x é igual a 1. Né? E agora, né? O que podemos fazer a respeito? Então, eu vou continuar aqui na parte de trás da folha, mas antes de continuar, vou fazer uma pequena observação com vocês. Né? Quando eu tenho assim a expressão a mais b elevado ao quadrado, né? O que é isso? É o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, correto? Aí, por que eu estou fazendo essa observação com vocês? Olha só o que a gente tem aqui embaixo. O quadrado de um termo, né? Mais 2 vezes ele mesmo multiplicado por outro termo. Né? Se eu acrescentasse aqui nessa fórmula tangente de x ao quadrado, né, eu teria a seguinte expressão. Eu teria assim, ó, tangente ao quadrado de 2x mais 2 vezes tangente de 2x vezes tangente de x mais a tangente ao quadrado de x. Então, olha só, substitui por a e b, né? Onde tangente de 2x é a e o b vai ser a minha tangente de x. Não, correto?
Então, mas você vê que para que isso aconteça, eu preciso da tangente ao quadrado de x aparecendo. Não, mas eu não posso simplesmente aparecer com essa tangente ao quadrado, né, assim, do nada. Porque se eu tivesse isso daqui, eu poderia reduzir toda essa expressão a algo do tipo como tangente ao quadrado, desculpe, tangente de 2x mais tangente de x elevado ao quadrado, né? Eu teria o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, nosso próximo passo é fazer aparecer uma tangente de x aqui embaixo na nossa conta. Eu tenho que somar uma tangente ao quadrado de x nesse lado. Mas eu não posso fazer apenas isso de um lado. Logo, para eu somar a tangente ao quadrado de x de um lado, eu tenho que somar do outro para não desequilibrar a minha equação, né? Vou continuar aqui esse outro lado da folha. Assim vamos ter o seguinte. Vamos reescrever lá o que eu tinha anteriormente, que é tangente ao quadrado de 2x, duas vezes tangente de 2x, vezes tangente de x, né? E eu vou... E isso aqui era igual a 1, correto? Isso aqui é igual a 1, como eu tinha feito lá do início. Então, vamos adicionar a tangente ao quadrado aqui desse lado. E para não desequilibrar a equação, eu adiciono desse lado também. Ok? Beleza, agora com a tangente ao quadrado aqui desse lado, eu posso escrever isso como tangente de 2x mais tangente de x ao quadrado. E isso é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho tangente de x aparecendo aqui, tangente de x aparecendo aqui também, e só esse termo como tangente de 2x, né? Eu preciso dar um jeito de escrevê-lo como tangente de x, algo em função da tangente de x. Aí a gente volta lá na nossa fórmula anterior, que dizia o seguinte, né? Fazendo aqui uma observação aqui do lado, onde tangente de a mais b igual a tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B, né? Agora, e se A for igual a B? Né? Eu vou ter o quê? A mais A, 2A. Né? Aí, onde for B, eu vou colocar A também. Tangente de A mais tangente de A, duas vezes tangente de A, e 1 menos. Tangente de A vezes ela mesma, né? É que vai substituir o B por A, vai ficar tangente ao quadrado de A. Portanto, tangente de 2x é duas vezes, vou colocar aqui dentro, parênteses, é duas vezes tangente de x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Aí, somada com essa tangente de x aqui, tudo isso elevado ao quadrado, que é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. É bastante conta, né? Enfim, vamos continuar. Antes de elevar alguma coisa aqui ao quadrado, vamos tirar o MMC, né, para poder somar essas duas frações. Aqui o resultado é o seguinte, vai ser duas vezes tangente de x. Aí o que está no denominador você pode multiplicar por esse termo do numerador da outra fração. Vai ficar como tangente de x vezes 1, que é tangente de x, tangente de x vezes tangente ao quadrado de x. Né? Ou... Não. Vamos por outro caminho. Né? Não vou tirar o MMC, tá? Só para simplificar as minhas contas, vamos elevar logo ao quadrado. Então, o que é isso? É o quadrado do primeiro. Eu vou ter aqui 4 tangente ao quadrado de x sobre 1 menos
tangente ao quadrado de x ao quadrado, né? Que é o quadrado do numerador sobre o quadrado do denominador, né? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes 2 dá 4, tangente vezes tangente, tangente ao quadrado. 4 tangente ao quadrado de x, e esse daqui multiplicado por 1 dá ele mesmo, só que sem estar elevado ao quadrado, como no primeiro termo, né? Mais o quadrado do segundo termo, tangente ao quadrado de x. Isso é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, né? Eu acho que a minha ideia em acrescentar tangente ao quadrado aqui, ela nem seria tão necessária assim, né? Mas enfim, eu não resolvi a questão antes, estou fazendo aqui agora com vocês, tá? Então a gente vai desenvolvendo aqui as ideias e vendo o que dá, ok? Por que ela não seria necessária? Porque eu posso cancelar, né? Vamos ver o que dá para fazer. Na verdade eu posso cancelar então essa tangente ao quadrado, né? E eu posso colocar em evidência esse termo aqui, ó. Como é que fica colocando esse termo em evidência? Ó, 4 tangente ao quadrado de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x, multiplicado por quanto, né? Aqui não preciso do termo de cima, né? São iguais, então é 1 em cima. E aqui é o mesmo termo, só que é ao quadrado, então eu preciso multiplicar por ele novamente, né? Porque quando eu multiplicar esse primeiro termo por esse daqui, eu vou ter 4 tangente ao quadrado de x, que é esse de cima, e 1 menos tangente ao quadrado vezes 1 menos tangente ao quadrado, 1 menos tangente ao quadrado de x ao quadrado, certo? E esse termo aqui vai ser 1, né? Já que ele é igual. Isso tudo igual a 1. Ok. Então, como ficaria essa conta, né? Então a gente tira agora sim. Agora podemos tirar o MMC entre esses números. E o resultado vai dar o seguinte. Repete aqui a 4 tangente ao quadrado de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x, multiplicado pelo quê, né? Por 1 mais, como o MMC é esse número aqui mesmo, né? Eu vou acabar multiplicando por esse numerador, vai ficar 1 menos tangente quadrado de x, dividido pelo resultado do MMC. Isso tudo igual a 1. Então, olha só o que temos agora, né? Vou repetir. Vou fazer aqui, só para continuar aqui em cima, certo? Vou repetir a 4 tangente ao quadrado de x, né? Sobre... vamos multiplicar aqui primeiro. 1 mais 1 dá 2, menos tangente ao quadrado de x. E 1 menos tangente ao quadrado de x vezes ele mesmo é 1 menos tangente ao quadrado de x, né, ao quadrado. Isso tudo igual a 1. Né? Certo. Então, antes de continuar, agora eu faço a distributiva da multiplicação. E vai ficar como 2 vezes 4 dá 8. 8 tangente ao quadrado de x. Aí, 4 tangente ao quadrado menos tangente ao quadrado vai ficar menos 4 tangente à quarta potência de x, né? E isso é igual ao quê? Tudo que está embaixo multiplicado por 1, né? Que isso aqui passa multiplicando, vai ficar como 1 menos tangente ao quadrado de x ao quadrado, né? Então você vê como é trabalhoso esse item, a quantidade de ferramentas que estamos utilizando para poder chegar à solução final, né? Então, vamos lá, continuando. Dá 8 tangente ao quadrado de x menos 4 tangente à quarta de x é igual
aqui o quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 tangente ao quadrado de x, mais o quadrado da tangente ao quadrado, ou seja, tangente à quarta de x, né? Agora vamos passar todos esses termos aqui para o primeiro membro da equação e não deixar nada aqui, vai ficar zero desse lado, tá? Então vamos primeiro passar o termo de quarta potência, né? Então quando você tem aqui, ó, 1 tangente à quarta positivo vai passar para o outro lado negativo, né? Então fica menos 1 tangente à quarta, menos 4 tangente à quarta. Então vai dar menos 5 tangente à quarta de x, né? Agora você tem menos 2 tangente ao quadrado, vai passar para o outro lado positivo, certo? Então vai ficar 2 positivo, somado com 8 tangente ao quadrado. Então vai ficar 10 tangente ao quadrado de x. E o 1 que estava positivo passa negativo, e isso tudo igual a zero, né? Certinho? Então, o que vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos chamar a tangente ao quadrado de x, vamos chamar de y, certo? Até coloquei de cor diferente aqui para a gente lembrar no final que temos que resolver isso. Por que chamar tangente ao quadrado de y? Se tangente ao quadrado de y, quanto é tangente à quarta de y? É elevar ao quadrado dos dois lados, certo? Aqui, ó, tangente à quarta de x, quer dizer, né? Simplesmente elevando a tangente ao quadrado de x ao quadrado novamente. Então vai ser igual a y ao quadrado. E assim vamos ter a seguinte equação. Menos 5y ao quadrado mais 10y menos 1 igual a zero, né? Agora precisamos resolver essa equação, né? Então vamos fazer aqui separado. Continuar nossa conta, vai ser assim, ó, menos 5y ao quadrado mais 10y menos 1 igual a zero, né? Aí você calcula o delta. Delta igual b ao quadrado, é 100, menos 4 vezes a vezes c. Lembram? Equação de segundo grau, né? Calcular o delta da equação para depois aplicar a chamada fórmula de Bhaskara, né? A gente viu que não é de Bhaskara. Enfim, 100, aí ó, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. 4 vezes 5 dá 20, vezes 1 continua como 20. Então aqui dá 80, né? Assim vamos ter y igual a menos b, que é o menos 10, mais ou menos raiz quadrada de 80, dividido por 2 vezes o menos 5, né? Assim, vamos ter y igual a menos 10, mais ou menos. Aqui você pode fatorar o 80, não vou fazer aqui, mas como 80 é 16 vezes 5, 16 tem raiz exata, né? Então fica 4 raiz de 5, né? Sobre 2 vezes menos 5, menos 10. Se você quiser simplificar ainda mais, pode fazer assim, ó. Coloca o y como menos 10 dividido por menos 10 dá 1, mais ou menos 4 dividido por 10, você vai dividir por 2 em cima e embaixo, né? Então vai ficar 2 raiz de 5 sobre 5. Certo? E esse vai ser o valor de y. Mas eu não quero o valor de y lá. Lembra que eu chamei o y de tangente ao quadrado, né? Eu quero é o valor da tangente. Mas eu tenho que y é tangente ao quadrado de x, né? Então, significa o quê? Que a tangente ao quadrado de x é 1 mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 5, né? Terei dois valores aí para tangente ao quadrado. Um quando esse aqui é mais, o outro quando é menos, né? E os dois faz sentido?
né? Ou seja, uma dessas raízes aqui vai ser negativa. Então, por que eu estou perguntando isso? Porque se aqui eu tenho duas raízes, por ter o sinal de mais ou menos. Se uma delas fosse negativa, eu já poderia excluir logo de cara. Mas se você fizer aí, ó, 2 raízes de 5 sobre 5, vai dar mais ou menos 0,89, né? Que é um valor menor do que 1. Então, se eu fizer 1 mais esse valor vai dar positivo, e 1 menos esse valor também vai dar positivo. Então, os dois são aceitáveis aí como uma raiz, né? Logo, a tangente de x é a raiz quadrada de 1 mais ou menos 2 raiz de 5, que eu coloquei em tudo, né? Sobre 5. Certo? Beleza, isso é o valor da tangente de x, mas e quanto ao valor de x? Aí é que está a questão. Porque se eu tenho o seguinte, ó, que tangente de x for igual a y, a função inversa disso daqui me diz o seguinte, que x é arco tangente de y, né? Isso aqui é a chamada função inversa da tangente. Então, é isso que eu vou fazer. X, então, é arco tangente da raiz quadrada de 1 mais ou menos 2 raiz de 5 dividido por 5. E essa é a nossa resposta para esse item. Pode deixar assim mesmo, não precisa calcular a raiz quadrada nem nada, certo? Então, essa questão aí, como eu falei, apesar da aparência de simplicidade, ela é bem intrincada, né? Até eu me enrolei ali em alguns passos, né? Mas é assim mesmo. É importante cometer esses pequenos erros e ir corrigindo no decorrer da demonstração para efetivar o aprendizado, certo? Então, vamos ficando por aqui.